Um dos funcionários mais antigos do parque de diversões era um senhor de aparência gentil que operava a barraca de argolas. Mostrei meu ingresso a ele e, diferentemente do rapaz da bilheteria, ele não conseguiu esconder sua surpresa. Olhou nervosamente ao redor antes de se aproximar. "Jovem, onde você conseguiu isso?" ele perguntou. Depois que contei onde o havia encontrado, comecei a me sentir desconfortável com toda a situação. Talvez eu devesse simplesmente ter guardado o ingresso em casa. "Você encontrou algo que não deveria ter encontrado." O idoso começou, sua voz caindo para um sussurro. "Esse ingresso faz parte de uma história que o pessoal daqui não comenta muito. Há cerca de 15 anos, algo terrível aconteceu durante a feira aqui mesmo nesta cidade." Ele fez uma pausa, como se pesando se deveria continuar. Havia um jovem funcionário chamado Lucas. Garoto legal, todo mundo gostava dele. Ele era responsável por um dos brinquedos, não me lembro qual. Uma noite, ele simplesmente desapareceu. Sumiu sem deixar rastros. A polícia encontrou sua carteira, mas não havia nada nela, exceto um bilhete que se parecia muito com este, disse ele, gesticulando em direção às minhas mãos. A atmosfera ao nosso redor parecia cair alguns graus. Ele continuou. Procuraram em todos os lugares, até drenaram o lago local, mas nenhum sinal dele. Depois disso, coisas estranhas começaram a acontecer toda vez que a feira parava aqui. Acidentes, coisas inexplicáveis, avistamentos estranhos. As pessoas diziam que era Lucas tentando voltar, ou algo pior que o levou. Eu podia sentir um arrepio percorrendo minha espinha, mas uma parte de mim estava cética. "E você acredita nisso?" perguntei. O velho deu de ombros. "Já vi o suficiente para manter a mente aberta. Mas a questão é que o ingresso que você encontrou pode agitar as coisas. É melhor você se livrar dele. Deixe-o aqui." Ele então fez sinal para que eu o entregasse, mas eu estava relutante. Olhei para o ingresso novamente, como se houvesse algum tipo de segredo que eu estava perdendo. Como poderia um ingresso ser a causa de tudo isso? Questionei, ainda não acreditando totalmente. O olhar dele ficou mais sombrio. Seu tom mudou, quase como se estivesse com raiva. "Me dê aqui", disse ele, quase num rosnado. Considerei isso, mas concluí que alguma história boba não valia a pena desistir de uma lembrança tão legal. Eu disse não, e ele realmente se levantou com uma rapidez que me assustou. Ele estendeu a mão para pegar o ingresso, seus dedos roçando minha mão. Eu recuei instintivamente, segurando o ingresso com mais força. A expressão do velho se transformou em algo desesperado, quase predatório. "Você não entende", ele sibilou. Seus olhos correndo ao redor como se esperasse que algo, ou alguém, emergisse das sombras. Eu recuei, afastando-me em direção à saída da barraca, meu coração batendo forte. "Acho que deveria ir", gaguejei, virando-me para me perder na multidão. Atrás de mim pude ouvir seus gritos, uma mistura de súplica e advertência. Não me importei com o que ele estava dizendo, embora a multidão agitada ao meu redor abafasse a voz dele. Minha mente estava correndo, não por causa do ingresso, mas mais ainda por sua reação agressiva. De repente, a alegria do parque havia sido estragada. Saí mais cedo do que o planejado, o ingresso queimando um buraco no meu bolso. Nos dias seguintes, minha sorte pareceu mudar drasticamente. Perdi o ônibus para a escola, machuquei o joelho em um acidente de bicicleta, e pior de tudo, meu melhor amigo me acusou de roubar seu card de beisebol favorito, algo que eu jamais faria. As coisas pioraram ainda mais. Lembro-me de voltar para casa uma noite e encontrar minha mãe chorando após perder o emprego. Meu irmão quebrou a perna andando de skate na semana seguinte, e nosso querido cachorro, Max, faleceu alguns dias depois. Era como se uma nuvem negra tivesse pairado sobre mim desde aquela noite no parque de diversões. Não pude deixar de lembrar do aviso do senhor sobre o ingresso agitar as coisas. Parecia ridículo, mas também era difícil ignorar a sequência de azar que me seguiu. Meu pai riu quando contei a ele sobre minha teoria. Ele me disse que não existia tal coisa como maldições e que eu não deveria ser tão supersticioso. Numa tarde chuvosa após a escola, depois de um dia particularmente difícil, onde eu tinha esquecido meu almoço e tive que passar fome, tirei o ingresso do bolso e olhei para ele. Este pequeno pedaço de papel que havia trazido nada além de problemas. Sentindo uma mistura de raiva e medo, decidi que já estava farto. Peguei minha capa de chuva e botas e caminhei até o córrego que corria atrás de nossa casa. Meu coração batia forte no peito, enquanto a chuva encharcava meu cabelo.
Em pé na margem do córrego, dei uma última olhada no ingresso antes de rasgá-lo em pedacinhos e vê-los serem arrastados pela correnteza. É só um pedaço de papel, pensei comigo mesmo. Surpreendentemente, as coisas começaram a melhorar depois disso. Meu amigo encontrou seu card de beisebol e me pediu desculpas. Voltamos a ser amigos. Não perdi o ônibus nenhuma vez pelo resto do ano letivo. Minha mãe conseguiu um emprego melhor nos dias seguintes. Se foi tudo uma coincidência ou se aquele ingresso realmente era amaldiçoado, eu não poderia dizer. Mas uma coisa era certa. Aprendi a ter mais cuidado com o que pegava e trazia para casa. Não acredito no sobrenatural, mesmo depois de tudo isso ter acontecido comigo. Meus pais gostam de dizer que eu imaginei tudo porque era muito jovem na época. Ainda é difícil explicar completamente, mas há muito aceitei isso como uma daquelas coincidências estranhas que você simplesmente não consegue explicar. Hoje em dia, quando passo por um parque de diversões, ainda sinto um leve arrepio. Não por medo, mas pela lembrança daquela estranha sequência de eventos. E embora eu ainda goste da atmosfera festiva, sempre tenho o cuidado de não trazer nenhuma lembrança para casa. O Sunset Valley era o parque de diversões mais antigo da cidade. Um lugar que já foi cheio de risos e memórias felizes. Agora, após anos de declínio e negligência, estava prestes a ser demolido. Para a maioria, era apenas mais um empreendimento fracassado. Para mim, Lena Carter, era o local onde minha irmã mais nova, Mia, havia desaparecido há exatos 10 anos. Naquela fatídica noite, Mia, então com 8 anos, insistiu em dar uma última volta na montanha-russa. Relutante, deixei-a ir enquanto comprava um lanche. Foram apenas 15 minutos, mas quando voltei, ela havia sumido. As buscas duraram semanas, mas Mia nunca foi encontrada. Agora, aos 25 anos e trabalhando como jornalista investigativa, eu estava de volta ao Sunset Valley. Convenci meu editor a me deixar fazer uma reportagem sobre o fechamento do parque, mas minha verdadeira intenção era investigar o desaparecimento de Mia uma última vez. Na minha primeira visita, o contraste entre minhas lembranças e a realidade atual era chocante. A tinta descascada, os brinquedos enferrujados e o mato crescendo entre as rachaduras do concreto contavam a história de anos de abandono. Enquanto caminhava pelo parque, tirava fotos e fazia anotações, sempre atenta a qualquer detalhe que pudesse estar relacionado ao desaparecimento de Mia. Foi então que notei algo estranho. Marcas recentes de pneus perto da antiga casa de máquinas. Intrigada, decidi investigar mais de perto. A porta da casa de máquinas estava trancada, mas através de uma janela suja, pude ver que o interior parecia ter sido usado recentemente. Havia latas de comida vazias e um saco de dormir no chão. Nos dias seguintes, entrevistei ex-funcionários e moradores locais. A maioria falava com nostalgia sobre os dias de glória do parque, mas alguns pareciam nervosos quando eu mencionava o desaparecimento de Mia. Uma semana depois, encontrei algo que mudou tudo. Em um arquivo empoeirado na prefeitura, descobri que o antigo dono do parque, Frank Holloway, havia vendido a propriedade apenas um mês após o desaparecimento de Mia. O comprador era uma empresa de fachada que não deixava rastros. Meu instinto jornalístico dizia que havia mais nessa história do que aparentava. Por que alguém compraria um parque em declínio logo após um incidente tão trágico? E por que manter a propriedade abandonada por tantos anos? Naquela noite, equipada com uma lanterna e minha câmera, decidi voltar ao parque para investigar a casa de máquinas mais de perto. Estava determinada a descobrir a verdade, não importava o custo. Com o coração acelerado, forcei a fechadura enferrujada da casa de máquinas. O rangido da porta ecoou pelo parque silencioso, fazendo-me congelar por um momento. Respirei fundo e entrei. O interior estava escuro e empoeirado, mas minha lanterna revelou sinais claros de uso recente. Além do saco de dormir e das latas que eu havia visto antes, notei um laptop velho em uma mesa improvisada e diversos papéis espalhados. Enquanto examinava os documentos, ouvi um ruído vindo de fora. Rapidamente apaguei a lanterna e me escondi atrás de uma máquina antiga.
Passos se aproximaram e a porta se abriu. Um homem entrou carregando uma mochila. Ele acendeu uma lâmpada à bateria, revelando um rosto envelhecido e cansado que me pareceu vagamente familiar. Observei em silêncio enquanto ele mexia nos papéis e no laptop. De repente, meu celular vibrou no bolso. O homem se virou bruscamente, seus olhos encontrando os meus no escuro. "Quem está aí?" Ele gritou pegando um pé de cabra. Sabendo que não tinha escolha, saí do meu esconderijo com as mãos levantadas. "Meu nome é Lena Carter. Sou jornalista e estou investigando o desaparecimento da minha irmã." O homem baixou o pé de cabra, seu rosto uma mistura de medo e resignação. "Carter, você é a irmã da Mia, não é?" Ele suspirou profundamente. "Acho que já está na hora da verdade vir à tona." Ele se apresentou como Tom Reeves, ex-gerente de manutenção do parque. Tom começou a contar uma história que me deixou atordoada. Na noite do desaparecimento de Mia, ele testemunhou Frank Holloway, o dono do parque, levando minha irmã inconsciente para fora do parque. Eu confrontei Frank, mas ele me ameaçou. Disse que destruiria minha vida se eu falasse algo. Tom explicou, sua voz tremendo. Ele vendeu o parque logo depois e desapareceu. Passei anos tentando encontrá-lo, reunindo evidências. Tom mostrou os documentos que havia coletado. Registros financeiros suspeitos, e-mails criptografados e até fotos borradas que pareciam mostrar Frank com pessoas de aparência duvidosa. Acredito que Frank estava envolvido em algo ilegal, possivelmente tráfico de pessoas, Tom disse. Sua empresa de fachada era apenas a ponta do iceberg. Enquanto processava essas informações chocantes, ouvimos o som de carros se aproximando. Tom empalideceu. Eles me encontraram. Precisamos sair daqui agora. Pegamos rapidamente os documentos e o laptop e fugimos pelos fundos da casa de máquinas. Enquanto corríamos pela vegetação alta do parque abandonado, vi luzes de lanternas varrendo a área atrás de nós. Conseguimos escapar por pouco, nos escondendo em um motel barato nas proximidades. Passamos a noite analisando as evidências de Tom e planejando nosso próximo passo. Na manhã seguinte, com o coração pesado, mas determinada, fiz uma ligação para meu editor e depois para a polícia. Era hora de expor a verdade. Não importava as consequências. Nas semanas que se seguiram, a história explodiu. A investigação policial, alimentada pelas evidências que Tom e eu fornecemos, desvendou uma rede de corrupção e crime que se estendia muito além do velho parque de diversões. Frank Holloway foi finalmente localizado e preso. Através de seu depoimento, descobrimos que Mia havia sido levada para o exterior. Embora o caminho para encontrá-la ainda fosse longo e incerto, pela primeira vez em 10 anos, eu tinha esperança. O Sunset Valley foi demolido, mas não antes de eu fazer uma última visita. Enquanto observava as máquinas derrubarem as estruturas enferrujadas, sempre fui fascinado por parques de diversões, especialmente aqueles antigos e abandonados. Quando soube que o velho Parque Sonhos Dourados, fechado há mais de uma década, seria demolido em breve, não pude resistir à tentação de dar uma última olhada. Os Sonhos Dourados era uma lenda na nossa pequena cidade de Millbrook. Inaugurado nos anos 60, foi o local de inúmeras memórias felizes para gerações. Porém, nos últimos anos de funcionamento, rumores sombrios começaram a circular. Falava-se de acidentes estranhos e desaparecimentos inexplicáveis. O parque fechou abruptamente em 2008 e desde então permaneceu abandonado, cercado por mistério. Numa noite de verão, equipado com uma lanterna e minha câmera, pulei a cerca enferrujada do parque. O contraste entre minhas lembranças de infância e a realidade diante de meus olhos era chocante. Brinquedos enferrujados projetavam sombras grotescas sob o luar, e o silêncio era quebrado apenas pelo ocasional ranger metálico ao vento. Enquanto caminhava pelos caminhos cobertos de mato, algo chamou minha atenção. Perto da antiga montanha-russa Trovão de Aço, notei marcas recentes no chão. Intrigado, segui as marcas até a base da estrutura, onde encontrei uma porta semi-oculta. Com o coração acelerado, girei a maçaneta enferrujada.
A porta se abriu com um gemido, revelando uma escada. Hesitei por um momento, mas minha curiosidade venceu o medo. Descendo os degraus, me vi em um corredor subterrâneo. As paredes estavam cobertas de grafites antigos e pôsteres desbotados do parque. Avancei cautelosamente, minha lanterna iluminando o caminho. O ar estava pesado e úmido. Após alguns minutos, o corredor se abriu em uma sala ampla. Meu queixo caiu com o que vi. Dezenas de monitores antigos empilhados nas paredes, todos desligados. No centro da sala, uma mesa coberta de papéis empoeirados. Aproximei-me da mesa e comecei a examinar os documentos. Eram relatórios, alguns datados, de décadas atrás, detalhando incidentes no parque. Acidentes inexplicáveis, comportamentos estranhos de visitantes e o mais perturbador, uma lista de nomes sob o título Desaparecidos. Enquanto lia, absorto, ouvi um ruído vindo do corredor. Congelei. Passos se aproximavam. Apaguei minha lanterna e me escondi atrás de uma pilha de monitores. Uma figura entrou na sala, iluminando-a com sua própria lanterna. Era um homem idoso, vestindo um uniforme desbotado do parque. Ele murmurava para si mesmo enquanto mexia nos papéis. Não podem demolir. Não podem descobrir. Preciso esconder. Subitamente, ele parou e olhou em volta. Quem está aí? Sua voz tremia. Meu coração batia tão forte que temi que ele pudesse ouvir. Considerei correr, mas algo me dizia que este homem tinha respostas. Lentamente, saí de meu esconderijo, mãos levantadas. Quem é você? Ele exigiu, sua lanterna me cegando. Tá. Como encontrou este lugar? Meu nome é Alex, respondi, tentando manter a voz firme. Eu só estava explorando. O que é tudo isso? O velho me encarou por um longo momento. Então seus ombros caíram. Suponho que já não importa mais. Ele suspirou. Você encontrou os segredos que tentamos enterrar por tanto tempo. Nas horas seguintes, o homem, que se apresentou como Frank, ex-gerente do parque, contou uma história que desafiava a crença. Os Sonhos Dourados, ele explicou, não era apenas um parque de diversões. Era um experimento. Algo sobre a combinação de adrenalina, endorfinas e a energia das pessoas felizes criava um fenômeno único. Começamos a notar anomalias, Frank disse, sua voz baixa. Visitantes relatando experiências impossíveis, viagens no tempo, realidades alternativas. No início, achamos que eram apenas histórias. Mas então, ele me mostrou mais relatórios, fotos, evidências de eventos que não podiam ser explicados pela ciência convencional. O parque, de alguma forma, havia se tornado um nexo de realidades sobrepostas. Mas algo deu errado, continuou Frank. As anomalias ficaram mais fortes, mais perigosas. Pessoas começaram a desaparecer. Tivemos que fechar, encobrir tudo. E agora eles querem demolir, sem saber o que podem liberar. Saí do parque naquela noite com a cabeça girando, carregando cópias de documentos que Frank me permitiu levar. Nos dias que se seguiram, mergulhei em pesquisas, conectando pontos, descobrindo uma teia de eventos e coincidências que se estendiam muito além dos Sonhos Dourados. A demolição do parque foi misteriosamente adiada. Rumores circulam sobre estudos ambientais e preservação histórica. Enquanto isso, continuo minha investigação. Cada resposta leva a mais perguntas sem respostas. Em 2015, o Parque Neof era o coração pulsante de nossa pequena cidade. Suas luzes brilhantes e músicas alegres atraíam visitantes de todos os cantos. As crianças corriam de um brinquedo para outro, enquanto os adultos reviviam suas memórias de infância. Numa noite quente de agosto, tudo mudou. Uma adolescente de 15 anos desapareceu sem deixar rastros. Ela estava com amigos, decidiu dar uma volta sozinha e nunca mais foi vista. A notícia se espalhou rapidamente, transformando a alegria do parque em medo e suspeita. A polícia chegou em massa. Interrogaram funcionários, vasculharam cada centímetro do parque. Cães farejadores foram trazidos. Voluntários formaram grupos de busca. Dias se transformaram em semanas, e semanas em meses. Nada foi encontrado. O caso esfriou, mas o parque nunca mais foi o mesmo. As pessoas ainda vinham, mas havia um ar de desconfiança. Os pais seguravam as mãos de seus filhos com mais força. Os funcionários trocavam olhares nervosos quando alguém mencionava o incidente. Os anos passaram. O Parque Neof continuou funcionando, mas perdeu seu brilho. As tintas começaram a descascar. Os brinquedos rangiam um pouco mais a cada temporada.
O dono do parque, um homem chamado apenas de chefe, raramente era visto em público. Em 2020, circularam rumores de que o parque seria vendido. Uma grande empresa de entretenimento estava interessada em comprar e renovar o local. A notícia dividiu a cidade. Alguns viam isso como uma chance de um novo começo, outros temiam que a verdade sobre o desaparecimento pudesse ser enterrada para sempre. Durante as negociações de venda, uma equipe de inspetores foi enviada para avaliar a propriedade. Foi então que algo inesperado aconteceu. Um dos técnicos, enquanto examinava a estrutura da montanha-russa principal, notou algo estranho. Havia uma pequena abertura, quase invisível, na base de um dos suportes. Curioso, ele usou sua lanterna para dar uma olhada mais de perto. O que viu o fez chamar imediatamente seus superiores. Escondido na estrutura da montanha-russa, havia um compartimento secreto. E dentro dele, um diário empoeirado, datado de 5 anos atrás. O conteúdo do diário era chocante. Páginas e mais páginas detalhavam uma rede de atividades ilegais acontecendo bem debaixo dos narizes de todos os visitantes do parque. Lavagem de dinheiro, contrabando, até mesmo menções a uma sociedade secreta que se reunia após o horário de fechamento. A última entrada do diário era a mais perturbadora. A autora, claramente a adolescente desaparecida, escreveu que planejava confrontar o chefe sobre suas descobertas naquela mesma noite. A notícia da descoberta do diário se espalhou como fogo na cidade. De repente, o caso frio do desaparecimento estava mais quente do que nunca. A polícia reabriu a investigação e o chefe foi chamado para interrogatório. Enquanto isso, outras histórias começaram a surgir. Ex-funcionários falaram sobre portas trancadas e reuniões secretas. Visitantes lembraram de sons estranhos e vultos nas sombras após o anoitecer. Com a reabertura da investigação, o Parque Neof se tornou o centro de uma tempestade midiática. Repórteres de todo o país chegaram à nossa pequena cidade, ávidos por detalhes sobre o caso. O chefe, pressionado pela polícia e pela opinião pública, negava veementemente qualquer envolvimento no desaparecimento ou em atividades ilegais. Mas suas palavras soavam vazias diante das evidências que se acumulavam. A polícia, munida de mandados de busca, vasculhou minuciosamente o parque. Em um depósito abandonado nos fundos da propriedade, encontraram documentos financeiros que não batiam com os registros oficiais do parque. A teia de mentiras começava a se desmanchar. Um grupo de moradores locais, inconformados com a lentidão da investigação oficial, decidiu conduzir sua própria busca. Armados com lanternas e detectores de metal, eles vasculharam as áreas ao redor do parque durante noites a fio. Foi numa dessas buscas que fizeram uma descoberta macabra. Em uma área arborizada, não muito longe dos limites do parque, encontraram restos de ossos humanos. A análise forense confirmou. Eram os restos mortais da adolescente desaparecida. A cidade entrou em luto coletivo. O Parque Neof, agora uma cena de crime, foi fechado indefinidamente. O chefe foi preso, acusado não apenas de envolvimento no desaparecimento, mas também de uma série de crimes financeiros. Conforme a investigação avançava, uma imagem sombria do que realmente acontecia no Parque Neof começou a emergir. O local servia como fachada para uma operação criminosa complexa. O desaparecimento da adolescente não foi um caso isolado, mas sim o resultado trágico de ela ter descoberto demais. Nos meses que se seguiram, mais prisões foram feitas. Políticos locais, empresários proeminentes e até mesmo alguns oficiais de justiça foram implicados no esquema. A cidade que conhecíamos estava irreconhecível. Hoje, 5 anos após a descoberta do diário, o Parque Neof permanece fechado. Suas estruturas enferrujadas e desbotadas são um lembrete silencioso dos eventos trágicos que ali ocorreram. Há planos para demolir o parque e construir um memorial em seu lugar. Um lugar onde as pessoas possam refletir sobre o passado e honrar a memória daqueles que foram vítimas da ganância e da crueldade que se escondiam por trás dos sorrisos e das luzes brilhantes. A história do Parque Neof se tornou uma lenda urbana, um conto de advertência, passado de geração em geração. E embora a verdade tenha vindo à tona, muitos na cidade ainda juram que, em noites silenciosas, podem ouvir o eco distante de risos infantis e música de carrossel vindo do parque abandonado. Um lembrete fantasmagórico dos segredos que ele uma vez guardou.